pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com o nosso assunto. Eu achei interessante a gente rever a parte de hidrocarbonetos, né? Porque já faz um tempinho que nós vimos. A gente dá uma revisada para mais lá na frente a gente ver a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, né? Chegamos lá, mas não deu para resolver muitas questões devido a essa crise aí na saúde que nós estamos vivendo. Então, eu decidi dar uma revisada aí na parte de hidrocarbonetos para que posteriormente, né, a gente volte lá para a parte de hidrocarbonetos ramificados, tá bem? Então, pessoal, vamos voltar e imaginar a parte das funções orgânicas, né? Função orgânica, o que é que ela quer dizer? Um conjunto de compostos orgânicos que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Se formos observar os hidrocarbonetos, todos eles vão ter o quê? Carbono e hidrogênio na sua fórmula, né? Então, vamos ver aqui, ó, os que nós iremos trabalhar hoje, né? Os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos, os arenos, né, que estão no grupo dos aromáticos. Então, hidrocarbonetos, o próprio nome já está dizendo, né? Hidrogênio e carbono, carbonetos. Na sua fórmula, ele tem exclusivamente o que? Carbono e hidrogênio. Sua fórmula geral é CnHn. Temos como exemplo aqui, não é, o hexano, que possui o que? 6 carbonos seguidos por 14 hidrogênios. Hidrocarbonetos são o que? Combustíveis fósseis, né? Eles são originados de matéria orgânica. Levaram milhões de anos para ser formado sob grandes pressões no interior da Terra, como petróleo, gás natural e o carvão-hulha, né? Geralmente estão a grandes profundidades. Podem ser oxidados com grande facilidade, liberando muita energia e calor. É o que a gente vê costumeiramente, né? Nós sempre vemos o que? Os combustíveis fósseis sendo empregados aí devido à sua grande capacidade de gerar energia e calor. Um exemplo aqui é uma plataforma petrolífera, né? A extração de petróleo aí e gás natural. Então, gente, os alcanos, hidrocarbonetos saturados, que é isso, né? Eles só têm o que? Ligações simples na sua estrutura e são de cadeia aberta. Aqui, ó, a sua fórmula estrutural, CnH2n mais 2. O que é isso, né? N indica o número de carbonos e o número de hidrogênio vai ser o quê? O dobro do número de carbonos mais 2 unidades. Aqui, ó, nós podemos ver, né? Nós temos quantos aqui, ó? 3 carbonos, né? O dobro vai ser quanto? 6 mais 2 unidades. Ok? Então, nós temos 3 carbonos, desculpem, mais 8 hidrogênios. Também, né, são classificados como parafinas. Ó, são compostos apolares e incolores, um exemplo mesmo, né, a própria parafina. Os gasosos e os sólidos são inodoros, por isso, né, que alguns gases são adicionados de surfactantes, né, para dar um cheiro a ele, porque senão pode acontecer algum tipo de acidente. Já os líquidos têm cheiros característicos, por exemplo, né, a gasolina, o querosene, você consegue absorver bem o cheiro que está sendo emitido por esses gases, por esses líquidos, desculpa. A fonte natural de alcanos é o petróleo, geralmente, né, são cadeias que variam de 1 a 40 carbonos e são encontrados no gás natural, no xisto e na cera mineral. Aqui, ó, a cera, né, também que é formada por parafina e o gás de cozinha, né? Outras aplicações, gente,
dele, né? Que ele é muito utilizado, nós já vimos, como combustível. Exemplos aqui, né? O gás metano, butano, gasolina, gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, que é uma mistura de propano e butano. Nós temos aqui, né, o gás natural, ou biogás, que é chamado de metano, e os isqueiros, né, utilizam uma fonte lá, uma mistura que tem em sua o grande percentual dela é formado por butano. Alcenos. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia acíclica contendo uma única dupla ligação. Possuem fórmula geral CnH2n. Né? O número de hidrogênios vai ser igual ao dobro do número de carbonos. 2 carbonos para 4 hidrogênios. Os alcenos são utilizados na preparação de polietileno, os plásticos, né, que nós conhecemos de modo geral, os brinquedos e etc. Também são utilizados na produção da borracha sintética, corantes, tecidos sintéticos e até mesmo explosivos. São adotados através das formas dos alcenos. Então aqui alguns exemplos, né, de materiais sintéticos, né, que usam alcenos. Então, se apresentam na natureza da seguinte forma, né? Os de cadeia normal, de 2 a 4 carbonos, são os gases, de 5 a 16 carbonos são líquidos e 17 carbonos em diante são sólidos na temperatura ambiente. É bem parecido lá com a questão dos alcanos, né? O número de carbonos geralmente segue essa sequência. É muito utilizado também, né, para amadurecimento de frutas. Temos aqui um exemplo, a fruta, né, antes de ser adicionado o etileno e depois da adição do etileno, e também como anestésico para intervenção em algumas cirurgias. Alcadienos, né? Alcadienos são uma classe de alcenos que possuem o quê? Duas duplas ligações. Então aqui, ó, são chamados de diolefinas justamente porque, não é? Ele possui duas ligações duplas. São isômeros dos alcinos com o mesmo conteúdo carbônico. Que é isso, né? Eles possuem a mesma fórmula molecular que os alcinos. Alguns exemplos aqui, ó, nós temos o que? O hexa 1,3-diene. Essa numeração aqui vai de acordo com a posição da ligação dupla. Lembra que a gente já viu isso, né? Sempre a gente vai buscar o quê? A menor numeração possível. Então podemos observar aqui, ó, o hexa 1,4-diene, o hex 1,4-diene. Ó, 1 está na posição 1, né? E o outro carbono, a outra dupla está no carbono 4. Alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta acíclicos, contendo uma única tripla ligação. Tá aqui o etino possui o que? Uma única tripla ligação. Né? Eles são muito utilizados em maçaricos de oxoacetileno. Né? Ele possui o que? Uma capacidade de gerar calor muito intensa. Então, sua fórmula molecular, como nós vimos, né? Lembra de que a do alcadieno lá, né? Você vai ter o que? CnH2n menos 2. Quer dizer, hidrogênio, duas vezes o número de carbonos, né? Menos 2. Podemos ver aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, menos 2, 2 hidrogênios. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, então os alcinos são o quê? Incolores, inodoros e apresentam insolubilidade em água, devido ao quê? A sua apolaridade, né? E é solúvel em compostos apolares, no caso aqui, álcools de cadeias maiores e éteres. Obtém-se artificialmente pelo processo de craqueamento ou ruptura catalítica do petróleo.
Isso é muito interessante, pessoal. Você se liga aí que geralmente o Enem traz perguntando o que é o craqueamento do petróleo, né? O que é craquear o petróleo? Nada mais é do que pegar uma cadeia muito grande desse petróleo, né? Através de uma catálise, você vai o quê? Diminuir essa cadeia através de um craqueamento. O que é craquear? Craquear é quebrar alguma coisa. Você tem uma cadeia enorme e transforma essa cadeia em uma cadeia menor. Você vai o que? Está gerando elementos, né, ou compostos com maior valor agregado. Seguindo, ó, preparação, as propriedades, né? Preparação industrial voltada especialmente para o etino, também chamado acetileno, que nós vimos lá no primeiro slide dos alcinos, indicando que ele é muito utilizado, né, nos maçaricos de oxacetileno. Né? Também, a partir dele se obtém solúveis não inflamáveis. É usado em grande escala na fabricação de borrachas sintéticas, plásticos como PVC e PVA, e ainda em fios têxteis para a produção de tecidos. Então, ele é muito utilizado, né, na produção de alguns fios e utilizado na produção de PVCs, que é utilizado aí nos canos. Okay? Ciclanos, né? Ciclanos nada mais são do que o quê? Alcanos cíclicos. Então, são hidrocarbonetos de cadeias fechadas, alicíclicas e saturadas. O que é isso? Ele só possui ligações simples na sua estrutura. Então aqui a nomenclatura dos ciclanos segue a nomenclatura lá dos alcanos, né? Você só vai o quê? Adicionar o quê? A palavra ciclo. Faz a contagem. 1, 2, 3. Se fosse um alcano normal, né? Seria o que? Um propano. Mas aqui, ó, como ele é um cíclico, a gente tem o que? O ciclopropano. Principais aplicações dos cicloalcanos. Nós temos, né? Ele é amplamente utilizado como anestésico. E a principal utilização dele é como solvente e na produção de tecido sintético. Os fios de nylon, né? Os fios de nylon levam a utilização desse solvente para a preparação de vernizes e nylon. Ciclenos ou cicloalcenos são os alcenos cíclicos. Possuem o que? Uma insaturação. Então aqui, ó, também chamados de cicloalcenos, os cicloolefines, são hidrocarbonetos de cadeias fechadas alicíclicas com uma dupla ligação. A ideia também de nomenclatura, né, segue a mesma lá dos alcenos, seguido de quê? Da palavra ciclo. Então, precedido da palavra ciclo, né, nós temos aqui, ó, como exemplos, ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno e o ciclo hexeno. Os hidrocarbonetos aromáticos, né, são hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos, que também são chamados de anéis aromáticos. Né? Para ser considerado um anel aromático, ele tem que ter o que? Duplas intercaladas entre si. Né? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, né, que ele está tracejado aqui como um ciclo, porque essas duplas aqui, elas são estruturas de ressonância, né? Elas podem estar percorrendo as ligações, ela salta de um carbono para o outro, ok? Hidrocarbonetos aromáticos foi utilizado, né, na Segunda Guerra Mundial. Sua fonte importante era o carvão. Atualmente, grande parte dos compostos aromáticos se obtém a partir do petróleo. Um dos exemplos de uso comercial, né, é a naftalina. Nós temos que ela é oriunda de quem? Do naftaleno. Né? Nós temos o que? Dois ciclos aqui, né? Dois anéis aromáticos. Então, gente, os hidrocarbonetos aromáticos mais comuns, né, de caírem nas provas são os policíclicos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, vocês podem estar buscando exemplos maiores. Nós temos o benzeno,
naftaleno, com 2 anéis aromáticos, o antraceno, fenantreno, pireno, perileno e o coroneno. Então, os hidrocarbonetos, né, são amplamente empregados, né, na fabricação de inseticidas. Eles oferecem risco à saúde, sendo considerados cancerígenos. Então, outro hidrocarboneto muito utilizado aí é o tolueno, né? O hidrocarboneto possui uma ramificação, um grupo substituinte, como queira. Ele é muito utilizado na fabricação de cola de sapateiro como solvente, né? E também como composto base para o TNT, o trinitrotolueno. Partes de nomenclatura, né? Nós já vimos isso, vamos dar uma revisada aqui. Nós temos, né, número de carbonos, que é o prefixo, o tipo da ligação, infixo, e a função que vai estar indicando a qual grupo funcional vai estar pertencendo o nosso composto. Então, o início do nome está relacionado com o número de átomos de carbono na cadeia principal. O meio, né, o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. O final do nome está relacionado com a função orgânica a qual pertence o composto. Então aqui, ó, relembrando lá os prefixos, né? De 1 a 10 nós temos met, eten, prop, 3 carbonos, bute, pente, hex para 6, 7, hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Para os tipos de ligação, na ligação simples nós temos an, dupla, en, tripla, in, duas duplas, né, dien, duas triplas, di, in. E o final vai ser igual para todos os hidrocarbonetos, vai ser a vogal O. Então aqui, gente, ó, um exemplo bem simples que nós já vimos lá no início, né? O hexano, não é isso? Como a gente daria esse nome? O primeiro passo é você pegar o quê? Ó? Identificar a sua cadeia principal. Vimos o quê? Que nossa cadeia principal tem quantos carbonos? 6 carbonos, não é isso? Ó, 6 carbonos, nós temos o quê? Hex. Só temos o quê? Ligações simples, an, seguido do O. Então ficaria como aqui? Hexano. Hexano. Okay? Para os insaturados, né, nós temos o que aqui? Ó? O alceno aqui, né, que seria o que? O eteno. Tem quantos carbonos aqui? 1, 2. Então, et. Em, devido ao que? A ligação dupla. E O, referente ao grupo dos hidrocarbonetos. Temos também aqui um alcino, que é o etino. Não é isso? Ó, 2 carbonos et. O in referente à tripla ligação e o O referente ao grupo, né, funcional hidrocarboneto. Outros exemplos aqui, né, nós temos o que? Os alceno, o penteno, com 5 carbonos, não é isso? O que você tem que se ligar aqui, ó, é onde vai colocar o que? A dupla ligação, na indicação de onde encontra-se essa dupla ligação. Então, sempre a gente vai buscar o quê? A extremidade que tiver mais próximo da dupla, para a gente iniciar a nossa numeração. Então, eu iniciei da minha direita aqui, ó, pois ela se encontra mais próxima da minha extremidade, né? A numeração 2 vai ficar por quê? Nós sempre vamos, segundo a UIPAC, né, nós temos que utilizar a menor numeração possível. Aqui é a mesma coisa, né? O pente, 2 hino, não é isso? Ó, comecei a enumerar da extremidade mais próxima da minha tripla ligação. Então aqui, ó,
demais compostos aqui, né, com cadeias maiores, ó, nós temos o propino. Vocês podem notar que o propino não tem, né, indicação, porque aonde você colocar essa tripla vai sempre dar 1. Né? Nós temos aqui o but, um íno, ó, mais próximo aqui, ó, da extremidade. Nós iremos enumerar, né, 1, 2, 3, 4. But, 1, íno. No carbono, 1. But, 2 íno, porque a tripla encontra-se onde? No carbono 2. Nós temos aqui, né, os alcadienos, não é isso? Então, penta, 1, 2, dieno. Dieno porque tem o quê? Duas duplas ligações. E se liga aqui, ó, que nós utilizamos o quê? A menor numeração possível. Então, ficará o quê? Penta, 1, 2, ó. Porque eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 2, dieno. Aqui nós temos o que? Hexatrieno. Né? Na minha cadeia principal eu tenho quantos carbonos? 6 carbonos, seguido por 3 duplas ligações. Né? Então ficaria o que? Hexa, 1, 3, 5, trieno. Ó, sempre buscando o que? A menor numeração possível. 1, 3, 5, hexatrieno. Pessoal, por hoje a gente vai ficar aqui. Vai seguir aí para vocês uma lista de exercícios, tá bem? Para que na próxima aula, quando a gente se encontrar online, vocês venham com suas dúvidas e a gente vai estar resolvendo essa listinha. Tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima.